Café? Terror, medo, assombração, coisa ruim. Um dos filmes que mais criou pânico e trauma. Um dos responsáveis pelo medo de crianças, palhaços e televisão de tubo. Poltergeist é uma verdadeira obra fruto do seu tempo. Um filme que conta uma história que não fica somente na narrativa, mas também nos cenários e nos mistérios envolvendo a produção. Vem conferir comigo. O início dos anos 80 ficou marcado pelo avanço da tecnologia em diversos setores, a rejeição do conservadorismo ao governo Reagan. Caralho, é a terceira vez que eu cito essa fudida em algum vídeo aqui no meu canal. E por fim, o alto consumo da televisão nas casas americanas. No terror, uma crescente com filmes como O Exorcista, Halloween e Sexta-feira 13 traziam uma visibilidade pro gênero. E pensando nisso, e na criação de um filme de terror e suspense mais mainstream, tal qual Tubarão, que eu já fiz um vídeo sobre, nasce Poltergeist. O filme supostamente foi dirigido por Tobe Hooper e produzido pelo Steven Spielberg. E eu digo supostamente porque algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre isso, mas eu vou abordar esse assunto um pouquinho mais pra frente. Por se tratar de um filme blockbuster, ele teve um orçamento de 10 milhões de dólares, o que era raro para filmes desse gênero na época. Esse filme foi um sucesso e antes de falar sobre ele, eu preciso dar um resumo sobre a história e como as coisas funcionam. A família vive uma vida tranquila em um condomínio recém-construído na Califórnia. O Steve Freeling, que é o pai, interpretado pelo Craig T. Nelson, é o corretor da própria empresa que construiu o local. A esposa, que é a Diane Freeling, vivida pela JoBeth Williams, é uma mãe carinhosa e dona de casa que é atenta aos 3 filhos, e são eles a adolescente Dana, interpretada pela Dominique Dunne, o Robbie, que é interpretado pelo Oliver Robbins, e a caçula Carol Anne, que é interpretada pela Heather Ulrich. O filme começa mostrando a relação dos personagens e eu não entendi muito bem o porquê, mas logo no começo toca o hino nacional dos Estados Unidos, e é isso aí. Chega a ser um pouco estranho ver o tom adotado para cenas que desenvolvem os personagens, porque tem muita piada, e não são piadas ruins. O filme parece muito que vai ser uma aventura ou uma comédia de sessão da tarde por causa do dedo do Spielberg, que é bem nítido, mas apesar disso, ele não é um filme infantil, e ele tem cenas muito específicas que mostram isso. Esse contraste chega a ser muito estranho em alguns momentos, porque você sabe que é um filme de terror, e que as coisas vão começar a acontecer em breve, mas os personagens não parecem se comportar como se fossem personagens de filmes de terror. E eu acho que isso acontece porque normalmente personagens de filmes de terror são mais vazios e superficiais, com o único propósito de morrer. Depois da apresentação dos personagens, ambientes e algumas piadas que fazem críticas ao consumo de tecnologia, que no caso, na época, era representado pela própria televisão, as coisas começam a mudar. Eventos estranhos começam a acontecer dentro da casa, a caçula começa a se comportar como uma típica criança assombrada de um filme de terror, e alguns objetos da casa começam a se mover sozinhos, o que dá origem ao próprio filme, né? O nome do filme, que é Poltergeist. O que eu acho bacana é que não demora nada para que todo mundo passe a encarar o sobrenatural como algo real. E sem dúvidas da presença dele. Normalmente tem toda aquela trama chata do cara descrente que fica assim até o final do filme procurando por uma lógica, e eles cortaram isso, o que deixa o filme muito mais fluido. Então, fluido, foda-se. Os eventos sobrenaturais começam a ficar mais frequentes até que em uma noite chuvosa, depois de um poltergeist um pouco mais agressivo, a menina caçula acaba desaparecendo misteriosamente, sendo levada por uma força sobrenatural para dentro daquela televisão. Os pais ficam desesperados e acabam recorrendo a um grupo de parapsicólogos que passam a investigar o caso, liderados pela doutora Lash, que é interpretada pela Beatrice Straight. Só que quando eles percebem que a merda talvez seja um pouquinho maior do que o planejado, eles pedem ajuda para a médium Tandina Barrons,
que é o papel marcante da Zelda Rubinstein, e ela tem incríveis 1,29 de altura, e eu não sei porquê, mas eu quis frisar isso. Ela chega na casa, dá uma olhadinha de uns 5 minutos e conclui: realmente tá cheio de coisa ruim ali dentro, tá saindo demônio até do teto. A família descobre que o terreno do condomínio foi construído sobre um cemitério onde os corpos não foram removidos, somente os túmulos, ou seja, mentiram. Isso porque seria um pouco mais barato. E falando em logística barata e cadáver, tem uma curiosidade bem legal, não diria legal, mas eu diria interessante envolvendo esse filme, mas eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Essa sacanagem envolvendo os túmulos desencadeou toda a revolta dos espíritos que encontraram na menina caçula um elo para tentar escapar. A história segue a luta dos Freeling para tentar resgatar Carol Anne e fugir da casa amaldiçoada, enfrentando as manifestações sobrenaturais cada vez mais intensas. Agora que você já tem um contexto tanto histórico quanto de enredo, a gente pode finalmente falar sobre as situações macabras que envolvem esse filme. Começando pelo mais leve, eu disse que o filme supostamente foi dirigido pelo Tobe, porque é nítido que isso não foi o que aconteceu. Supostamente o Spielberg ficou só na produção, mas se você conhece o tipo de direção dos dois diretores, você percebe muito rápido quem foi que dirigiu esse filme. Todas as cenas iniciais gritam muito Spielberg, enquanto a única cena que eu consigo dizer com tranquilidade que foi dirigida pelo Tobe Hooper é aquela cena do banheiro, que é o principal motivo pelo qual esse filme não é para criança. E é engraçado porque é uma única cena que, se fosse tirada do filme, transformaria toda a história em uma história de aventura de sessão da tarde. Vários membros da equipe disseram que o Spielberg estava assumindo a produção todos os dias. E ele só não foi creditado oficialmente porque na época ele estava dirigindo ET, o que deixava ele legalmente veiculado a outro filme. Agora, falando do elenco, as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas e bizarras. A Heather O'Rourke, que interpretou a Carrie Ann, tinha 6 anos quando foi escolhida pelo Spielberg. Ela não tinha nenhuma experiência envolvendo atuação e foi descoberta por acaso quando ela estava no estúdio da MGM com a irmã mais velha fazendo um passeio por ali. A Heather acabou falecendo tragicamente em 1988, aos 12 anos, depois de concluir o terceiro filme da saga, o que fecharia a trilogia, inclusive. A causa da morte foi por complicações de uma obstrução intestinal mal diagnosticada, o que acabou alimentando muito mais alguns boatos de maldição envolvendo o filme. A JoBeth Williams, que fez a Diane Freeling, a mãe da família, protagonizou uma das cenas mais intensas do filme. A cena da piscina, que por si só já é bem agoniante, mas quando você descobre que os esqueletos utilizados no filme eram de verdade, o bagulho fica mais tenso. Aparentemente era mais barato comprar esqueleto de verdade do que esqueleto falso, o que chega a ser um contraste meio mórbido com o personagem ganancioso que é apresentado no filme como o cara que esconde a informação de que tem cadáver nos terrenos do condomínio. Agora, quando vocês verem essa cena da piscina de novo, vai ter um certo gostinho mais agoniante de nada. A Zelda Rubinstein, que fez a Tangina Barrons, a médium do rolê, era uma ativista LGBT que trabalhou durante a crise de AIDS dos anos 80. Ela dizia que sentia uma certa energia negativa nos bastidores e que o ambiente era muito carregado. A Dominique Dunne, que interpretava a filha mais velha da família, foi assassinada pelo ex-namorado em novembro de 1982, pouquíssimos meses depois da estreia do filme. E ela tinha somente 22 anos nessa época. Poltergeist é um filme que mais parece uma viagem para os anos 80. A maneira como a qual as pessoas acabam se comportando, se vestindo, os costumes, as piadas, absolutamente tudo ali grita anos 80. Além disso, ele é um excelente filme de terror com muita aventura. E eu posso dizer que ele é um dos filmes de aventura mais pesados que eu já vi e é um dos filmes de terror mais leves que eu já vi. Depende muito da sua ótica. De qualquer maneira, esse filme sofreu muito negativamente por conta das coisas ruins que aconteceram durante a produção. As mortes e a ganância deixaram uma marca muito grande. Mesmo assim, vale muito a pena você conferir.
Se você tá acostumado com filmes mais atuais, eu recomendo para você fazer uma viagem pros anos 80, porque é um filme que vai com certeza te transportar para aquela época. Enfim, pessoal, esse é mais um vídeo. Eu voltei a falar de terror porque não acho que deu certo eu falar muito sobre faculdades e outros assuntos que não estão relacionados a isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vocês podem sugerir outros temas. E é isso. Vamos que vamos. Deixa o like.